Acharam? A palavra de Deus está escrita assim. Está caçando ainda? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 13. 1 Coríntios 2, 4 ao 13. E a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se na antiguidade, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a vossa glória, e a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus, por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. As coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua face, diante da Tua presença. Nós queremos que o Teu rio flua de dentro para fora. Queremos sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo, e queremos mais e mais da Tua presença nas nossas vidas. Fala, Deus, conosco. Nós viemos Te adorar, nós viemos Te exaltar. O que seríamos de nós se não fosse a Tua presença? E nós viemos aqui para exaltar o Teu nome, nós viemos aqui para estar mais perto de Ti. E Pai, ouve o nosso clamor, ouve a nossa adoração e fala conosco, pois queremos ser cheios da Tua presença, pois queremos mais e mais de Ti. Venha, Espírito Santo, nós estamos aqui. Envia os Teus anjos poderosos, Deus, nos guardando, nos protegendo, e agora tirando, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda distração. Pai, que ninguém venha roubar a semente, que o diabo não venha roubar a palavra, mas que a Tua palavra venha ficar cravada e guardada nos nossos corações, para que nós venhamos ser transformados, regenerados, cheios da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Poder sentar? Glória a Deus. A presença de Deus está aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu amo esse hino e quero que ele flua nas nossas vidas. Deixa eu achar ele bem aqui, o fundo musical dele. Meu Deus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje e falei, mas que maravilha. Fala conosco, Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios. E a minha palavra e a minha pregação. Pensa no homem sábio, no homem douto da palavra, aprendeu no berço da teologia, na melhor faculdade que existia na época, Harvard, né? É aqui agora por enquanto, né? Deve ter outras, mas a melhor faculdade ele fez. Mas ele vem dizer, mas a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas, em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder.
Aleluias. Esse poder está acessível. É o poder de Deus. É o Espírito Santo. Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui dentro de nós. Não tema quando você pegar o microfone para falar, porque não é você. Não te envergonhes, não seja tímido, porque não é você. Agora, quem vai te usar é o Espírito Santo, mas para isso eu tenho que estar na brecha. Mas para isso eu tenho que ler, examinar, estudar, guardar a palavra dele no meu coração. E quando nós fazemos isso, nós vamos viver no poder de Deus. E eu falo isso porque a Bíblia está dizendo para nós. E ele diz, portanto, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo, for batizado e será salvo. Mas ele diz mais, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vão orar pelos enfermos e eles serão curados. Isso é poder de Deus. O poder de Deus, da palavra de Deus, ele traz uma unção. Mesmo que a pessoa não sabe falar nem o nome de Jesus direito, mas se ele está ligado no trono da glória, há unção na palavra. E Jesus vai usar a pessoa ainda falando errado, com português totalmente errado. Sim, porque ele não se limita na sabedoria humana, mas sim um poder que entra na divisa da alma. E ali ele toca juntas, medulas, ossos. Foi assim que ele fez contigo, foi assim que ele fez comigo. Foi assim que ele nos resgatou do lamaçal de pecado. Aleluias. Irmão Cleito, pode colocar mais um retorno para mim aqui? E foi assim que ele fez conosco. Irmãos, eu estava orando. Eu trouxe um rapaz para olhar o ar-condicionado. Estava lá com casa de passarinho, um monte de corvo, um monte de ninho, os dois com ar-condicionado. Aí o irmão Valdemir veio e tirou. E ali eu falei orando. Aí eu trouxe um rapaz para olhar o ar. Não estava ligando, não estava acionando, né? Não estava gelando. Domingo nós estávamos no calor. E eu falei, Jesus, eu fiz algo de errado. Eu mandei o cara olhar sem orar pelo Senhor. Aí eu falei, Jesus, em nome do Senhor Jesus, faz esse ar funcionar. Não tem condição não, é R$ 2.500 um compressor de um ar-condicionado desse aí. Eu falei, Jesus, por favor, não tem esse dinheiro agora não. Não comprou o ar-condicionado dos meninos. Nós quer comprar a nossa televisão ali para colocar ali, Jesus. E aí orando, pá, o homem falou, rapaz, aqui não tem conserto não. Mexi tudo quanto é jeito. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá depois. Aí eu vim aqui na igreja. Eu falei, Jesus, faz esse ar funcionar. Em nome de Jesus. Tá ligado, tá sentindo o ventinho? Tá ventilando? Tá gelando aí atrás? Aí fui 2 vezes para conferir. Eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Irmão, só vive no poder de Deus aquele que tem fé, coragem e ação. Só vive no poder de Deus quem tem fé, coragem e ação. Deus está te despertando hoje para você viver nesse poder. Não temas, pregue, viva no poder de Deus, que cura, que salva, que liberta, que nos dá a vida eterna. O ar-condicionado das crianças chegou, eles estão ali no calor, é quente, aquela quartinha é quente. Nós chegamos aqui, o sol da tarde bate nessa parede todinha e bate lá também. E ali eles estão ali dentro do calor. Mas eu falei, em nome de Deus, não tirar eles do calor. Daqui um dia eu tenho que comprar outro lado desse aqui para botar naquela salinha ali que vai ser a tesouraria. Nós vamos organizar a mesa, organizar tudo e vai ficar lindo, maravilhoso para a honra e glória do nome de Jesus, porque nós servimos um Deus de padrão. Servimos um Deus organizado. Existe hierarquia no céu. E se existe hierarquia no céu, porque Ele é organizado, né? Glória a Deus. Irmãos, eu coloquei até uma introdução, falei, Cristo nos otorgou em uma missão e nos ensinou através do Espírito Santo que nós vamos viver no poder de Deus, mas só acessa aquele que tem intimidade com Ele. O rio de Deus, Ele vai te encher. A unção só pode vir naquele que está na brecha. Não é vestido de religiosidade, de terno, de gravata ou de vestido longo. E aí, mas por dentro está podre. Em casa xinga, em casa maltrata o marido. Não. O Espírito Santo não vai encher. Ele só vai encher aquele que consegue viver no fruto do Espírito. Que nem a irmã Gleice falou, eu tenho que matar. A minha guerra é contra mim mesmo. A minha guerra, o meu maior inimigo é eu mesmo. Não é o diabo. Não, é eu mesmo. Porque se eu vencer eu mesmo, eu vou vencer todas as lutas ao meu redor.
porque agora Cristo está do teu lado, te ajudando a carregar a tua cruz, porque o fardo dele é suave e leve. Ele diz: vinde a mim, como estais. Ele não quer saber quem é você, quem era, o que deixou de fazer, mas quando nós chegamos até Ele, Ele vai carregar o fardo juntamente com você, porque o fardo dele é suave e leve. E por que Ele disse isso? Porque, irmãos, quando nós estamos no mundo do pecado, da prostituição, na mentira, nas drogas, o fardo é pesado, porque o diabo senta e ele faz como o cavalo dele, e ele não tem misericórdia. Mas Jesus foi lá e nos resgatou, Jesus nos libertou, aleluia. Mas para isso eu tenho que buscar a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus quer revelar o oculto e o escondido para os seus filhos, aqueles que estão vivendo na presença. Deus quer revelar o oculto e o escondido, porque Ele tem prazer. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, e tem coisas inefáveis que ele não poderia contar para nós, mas você também pode viver isso, nós também podemos viver isso, porque Jesus não limitou nele, e ele disse: obras maiores do que essa vocês farão. E se nós entendermos isso, nós vamos viver no poder de Deus. Nós não podemos deixar morrer a igreja primitiva. Quando orava, coxo andava, o cego vê. Não podemos, porque falta de fé. E a falta de fé não tem cura, não tem milagres, não tem milagres, não tem milagres, porque falta fé. E Deus está chamando agora o povo dele para viver no poder de Deus. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Jesus Cristo está voltando. E como Ele tem voltado para muitos em particular. A irmã Bia me contou hoje que ela perdeu um sobrinho, né? A esposa do sobrinho dela. Mas foi assim, no de repente, um acidente. Como está a sua vida? Você está vivendo debaixo do poder de Deus? E quem vive debaixo do poder de Deus não tem tempo mais para brincar de ser crente. Não tem tempo mais para brincar de ser filho, porque crente até o diabo é. Ele crê que ele estremece, mas não obedece. E muita gente está dentro da igreja, crê que ele estremece, chora, pula, rodopia, fala em línguas estranhas, mas não obedece. Porque, irmão, sem obediência ninguém vai ver o Senhor. Eu tenho que obedecer a santa palavra do Senhor. Eu tenho que andar debaixo da potente mão dele. Eu tenho que decidir viver para ele. Eu coloquei mais: o poder de Deus está acessível para aquele que busca e aqueles que se entregam verdadeiramente. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não as vossas vestes, rasga o teu coração na presença dele. Diz: Deus, perdoa os meus pecados. Sou falho, sou cheio de erros, cheio de pecados. Eu sei que eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Meu irmão, vale a pena servir ao Deus. Vale a pena adorar o Senhor. Coloquei mais a palavra E então Deus começa a usar o seu filho de maneira sobrenatural. A palavra entra profundamente, alcança as juntas e medulas e discernimento ao coração, trazendo transformação. E esse é o poder de Deus que cura, salva, liberta e realinha um homem com Deus. É o poder de Deus que sara, cura e liberta e realinha um homem com Deus. E o Espírito Santo de Deus é o poder dele aqui manifestado dentro dessa igreja. E ele diz: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. Mas eu não estou sentindo, mas ele está presente. É o nome dele que está sendo glorificado. Nós viemos para adorar ele. Então é a ele que é digno de glória, é ele que é digno de honra. Somente a ele a honra e a glória, a majestade. Então ele se manifesta. Aleluias. Eu conversando com um amigo meu esses dias, nós 3 lá conversando, e aí nós conversando de homens que se levantam contra os pastores, contra homens de Deus. E nós conversando, eu falei: rapaz, interessante, porque quando um cara chega e começa a falar mal, estamos aqui 3, e eu começo a falar mal do pastor, e nós 3, um não consegue falar mal, mas aquela palavra vai começar a enraizar no coração dele. E aí sabe quem que está aqui no meio falando, se nós estiver falando mal de alguém? O diabo. A boca do diabo.
Meu Deus, pastor, você deixou de viver o poder de Deus, porque você começou a destruir alguém que você conhece. E quem começa a destruir alguém que você conhece com palavras, já não é Deus, é o diabo. E o diabo está usando a boca, pastor, o diabo está usando a boca daquele que levanta para falar mal no trabalho. Ah, mas o fulano chega lá, tem gente que quer derrubar o outro, passar rasteira nele, e aí começa a falar mal do gerente, junta um grupinho, e ali já não é Deus, é o diabo. Mas se nós tivermos cristianos, nós estivermos aqui falando de Deus, quem é que está aqui? O Espírito Santo. No trabalho, na escola, na faculdade, no meio da rua. Quando nós começamos a falar de Deus, é o Espírito Santo. Um dia eu orava e falei, Deus, eu quero viver esse amor. Deus, eu quero amar como você amou. Jesus, eu quero viver esse amor. Tá. Aí eu estou lá, muito jovem ainda. Eu pregava no Menores Infratores. Estava lá pregando e tal. E eu ganhei um jovem para Jesus, lá nos Menores Infratores. E depois de um tempo ele saiu, desviou. E eu achei ele lá no hospital, baleado. Eu estou lá pregando no hospital, eu vejo aquele jovem, canto, prego para ele, e nisso Deus salva uma alma. Estava eu e mais 2 obreiros, e ele passa 2 meninas de Figueirópolis, e ouve nós louvando o Senhor, para e chora, aceita Jesus. Eu falei, olha, Deus usando o desviado para evangelizar. Como assim, pastor? Não, Deus usou aquela ocasião para aquelas 2 jovens ser salvas. E falei, Deus, tu é maravilhoso. E um tempo desse eu vi essas meninas, uma delas no Parque da Cássia, ainda crente. Falou, glória, que Deus poderoso. E aquele jovem falou assim, pastor, me leva. Eu não era pastor e já me chamava de pastor. Antes de eu ser pastor, já me chamava de pastor. Antes de eu ser evangelista, já me chamava de evangelista. Antes de ser presbítero, já me chamava de presbítero. Porque eu vivia aquilo antes de eu receber a unção. Porque eu entendi, irmãos. E ali ela vai, eu chego, levo esse jovem para a casa dele, entrego ele lá na mãe dele, e eu começo a evangelizar ali aquela família, pregando, visitando, indo. E aí um dia ele falou assim, eu quero ir para a igreja, eu quero passar a virada do ano na igreja, adorando a Deus. E muito ruim, que a ferida ainda não estava curada, né? Então foi 2 tiros, foi 3 tiros, não lembro mais, mas estava ruim. E aí tá bom. Aí eu falei, pastor Abednego, eu era o primeiro vice, eu estava dirigindo o culto da virada do ano. E aí eu falei, pastor Abednego, eu fiz um compromisso de buscar um rapaz antes de virar o ano. E aí, o senhor me permite eu ir lá buscar ele? Não, pode ir lá. Então larguei o púlpito e fui lá buscar uma alma. E chego lá, ele estava muito ruim, deitado no chão. Pastor, não vou dar conta. Eu falei, não tem problema não, deixa eu orar por você. E na hora que eu vou saindo, tem um amigo meu de infância que está no mundo das drogas. De infância, nós jogávamos bola junto. E aí quando é fé eu começo a falar com ele. E aí vem 1, 2, 3. Ali nós estávamos 10 já, no meio da rua ali, no canto, na calçada. E eu pregando a palavra de Deus para aqueles meninos. E aí Jesus falou assim, agora olha, veja, isso é meu amor. Pregar a palavra de Deus para os improváveis. E falei, Deus me dá autoridade. E eu fui embora para casa, entrei dentro do carro chorando, para a igreja. Fui para a igreja chorando. Eu falei, entendi, Deus, o que é viver o teu amor? É com pequenas ações, negando a si mesmo, carregando a cruz e seguindo Jesus. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é fazer coisas grandes e estrondosas. Não, começa pelas pequenas, porque as pequenas vai movimentar coisas grandes na sua vida. Aleluias. Não é sobre quem somos, é sobre quem Cristo é através de você, porque sem Ele nada podeis fazer. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, eu gostei de muito. E a minha palavra e a minha pregação não se consiste em palavras de persuasivas, de sabedoria humana. Não adianta. Eu tenho que estudar, nós temos que fazer uma teologia, aprender mais a palavra, mas eu não posso viver na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Na verdade, a inteligência humana, né? Porque a sabedoria é de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria. Um dia nós conversando, eu mais a minha esposa, e ela falou assim, se Deus permitisse você ganhar na Mega da Virada, o que você pedia para Ele? Eu falei, irmão, amor, eu não pedia nada não, só pedia sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós vamos administrar bem, nós vamos saber o que nós podemos fazer. Que é isso, não estou falando ganhar dinheiro, porque o Salomão ganhou na Mega.
ele orou e Deus ouviu a oração do Salomão. E se Deus perguntar para você agora, o que tu queres que eu te faça? Você tem a resposta na ponta da língua? Meu Deus, o Salomão falou assim: me dá sabedoria para mim cuidar do teu povo. Meu Deus, o cara ganhou na Mega Sena, porque o homem foi o melhor rei que existiu, sábio em sabedoria e muito, muito rico. Porque ele entendeu o que era o princípio, era o temor ao Senhor. Nós estamos aprendendo na palavra de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se eu tenho temor ao Senhor, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou derrubar alguém, não vou falar mal dele. Eu vou ser Cristo, pequenos Cristo no mundo, porque nós somos chamados de cristão, pequenos Cristo. E se eu sou pequeno Cristo, eu vou fazer a obra que ele me chamou para fazer, sem olhar para alguém, sem querer receber a glória do homem, porque se nós receber a glória do homem, recebemos nessa terra, mas é a melhor glória receber lá no céu, porque o tesouro está guardado. E ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele diz mais: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que obra nós temos feito? Ou só vem para a igreja pregar, ou só vem para a igreja cantar? Não, uma obra de Deus começa a ir lá fora. Aqui é só um aprendizado para nós trabalharmos lá fora. Se nós aprendermos isso, nós venhamos para a igreja para encher de Deus, para nós sermos igreja lá fora, na segunda, na terça, na quarta. Mas tem gente que só é igreja dentro da igreja, e quando sai fora da igreja faz o que faz, e achando que ninguém está vendo. Deus vê tudo e Deus vê todos. Ninguém consegue enganar a Deus. Um dia desse eu preguei que Deus vai descobrir todo pecado. E um dia, meu irmão, não adianta. Tudo que está encoberto vai ser descoberto, porque Ele já está fazendo isso. E tem pessoas que acham: eu engano meu pastor, mas ninguém engana a Deus. Não precisa, você está enganando a você mesmo. O homem, quando ele começa a andar nesse nível de mentira, de prostituição, de avareza, de muitas coisas, nós estamos ensinando. Quarta-feira nós ensinamos sobre a idolatria. E agora, quarta-feira que vem, vai ser a pastora Kelly, vai ser a idolatria digital. Porque é na atualidade que nós estamos vivendo. E eu falei: meu Deus, eu vou passar, eu vou dar a introdução e tu faz o restante. Ela: tá bom. Pronto, hoje ela ensinou também, que era para me ensinar. E um ensino maravilhoso. Eu falei assim: não vai dar, porque se eu não for ajudar o irmão Cristiano, vai ficar pesado para ele, que não tinha mais outro servente. Foi então: amor, tu vai lá e ensina, e eu vou para lá ser o servente do irmão Cristiano. E os pastores lá, o pastor Cleidiomar, o diácono Enéas e o irmão Márcio está ali na portaria. Já levantou a igreja, a casa dele já até 1 metro e pouco, né? 1 metro assim, e na lateral mais alto. Glória a Deus. Irmão Cleber não aguentou ir hoje, que está com dor de cabeça. Mas nós trabalhamos no sol ontem, pegando fogo. E aí eu entendi, falei: Deus, a melhor coisa é buscar a tua presença, é fazer a obra de Deus. Em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não foi-vos somente em palavras, mas também em poder, e o Espírito Santo é muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. O evangelho não vos foi somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está aqui. É o poder de Deus revelado ao homem, que vai te trazer sabedoria e entendimento quando você folhear a palavra, e Ele vai revelar as Santas Escrituras. Glória a Deus. O irmão estava estudando a Bíblia, está bem. E aí ele: pastor, estou com uma dúvida. Falei: pronto, manda aí. E aí nós foi lá, organizou. Pronto, ligeiro, né? Aprendeu. Isso é poder de Deus. Quando nós começamos a examinar a palavra, Deus vai começar a se revelar aos seus filhos. Não tenha medo, só comece a praticar. Comece, olha aqui, ó, a mulher a irmã, a tua esposa, Ana Cleide, bota ela para ensinar na escola dominical. No dia que tu for dirigir, já falou: ó, meu dia é tal, 2 semanas, 3 semanas antes, estuda, porque aí tu ensina. Porque o poder de Deus, ele se manifesta naquele que tem coragem de fazer. Vocês acham que eu sabia cantar?
Eu não sabia cantar ainda, eu estou aprendendo. Mas quando eu cantava era feio demais, todo desentoado. E eu falo, quem está aprendendo a cantar, ensaia. Ora, jejuma, consagra, ensaia, ora, jejuma e consagra. Deus vai te dar unção. Deus vai te dar melodia. Existe a melodia. E é Ele que dá a melodia. É Ele que dá a unção. Irmãos, Ele está disponível. O poder do Espírito Santo está aqui, se manifestado sobre você. Ele veio e morreu na cruz do Calvário. Mas Ele achou uma necessidade. Ele falou, vou rogar ao Pai. Eu vou pedir para que o Pai envie o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não íamos dar conta. Pedro não deu conta, Tomé não deu conta. Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado. Pedro negou Jesus. Mas depois que ele se arrependeu, em João 21, aquela passagem é maravilhosa. E aí agora Pedro, o Espírito Santo de Deus realinha com Pedro. E agora Pedro tem um alinhamento e Deus usa ele no poder de Deus. E a primeira pregação foi 3 mil pessoas, 3 mil almas, se eu não me engano. A primeira pregação, meu Deus, está lá. E aí o poder de Deus está acessível. Mas nós temos que buscar Ele em casa. Na idolatria digital, a pastora Kelly vai falar, tem muita gente hoje que usa o telefone na hora que acorda. Falei quarta-feira, está lá dormindo, acorda, já mesmo deitado. Deixa eu ver aqui. Você já está adorando, já tornou idolatria. E antes do celular você fazia o quê? Você não orava? Não orava primeiro? E por que nós não vamos perder isso? Não, parei. Opa, hoje tu vai fazer isso. Amanhã cedo, antes de eu mexer, deixar lá, eu deixo meu celular carregando. Todo dia de noite eu boto ele para carregar. E aí quando você acorda, você já ajoelha e ora. Meu Deus, pastor, é idolatria. Porque isso está te tirando da presença de Deus. Deus, o Espírito Santo de Deus vai te falar na quarta-feira. Não falte. Porque é maravilhoso nós entender que nós estamos vivendo dias difíceis. O diabo tomando a atenção dos crentes com distração. Quantos crentes dentro da igreja estão passando no celular, olhando a mensagem? Às vezes você vê meu pastor mexendo ali, mas é porque eu estou mexendo no som. O irmão Cleito também mexendo no som. Mas irmão, a primeira coisa que eu faço, modo avião. Porque irmãos, eu aprendi. Se eu vim para adorar, eu vou adorar. Se tiver alguém enfermo em casa, aí beleza, deixa o telefone lá ocupado ali, mas bem no silencioso. Se tu vê, responde. Às vezes pode ir embora correndo. Mas eu aprendi um dia lá no Acre. Uma mãe estava no círculo de oração, e aí um filho é esfaqueado. E aí liga para ela, não atende. Foi atrás, não, está na igreja. Foi lá buscar ela. Ela falou assim, não vou não, vou continuar orando. Daqui um pouquinho, quando terminar, eu vou embora. Porque eu não sou médica, eu vou buscar o médico dos médicos aqui. Aleluias. Meu Deus. O que é isso? Prioridade. O Deus livrou o filho dela. Passou no vale, o menino estava desviado, agora está crente. Mas que fé é essa? Isso é o poder de Deus. O poder de Deus, ele está acessível para aqueles que creem no nome dele. Então é necessário nós entender que essa unção está disponível, que o Espírito Santo está disponível, mas Ele quer corações rendidos, contritos, quebrantados, não vivendo mais na prática do pecado. Ele diz, não ameis o mundo nem no que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E que amor é esse? Prostituição, droga, mentira, roubo, engano. Hoje tem um estudo lá do livro da revista que fala sobre pornografia, sobre internet, coisas imorais, que hoje, a atualidade, muitos estão vivendo. E Deus, irmãos, não habita. O Espírito Santo não usa, não vai sentir, vai viver uma vida vazia de Deus. Deus, Ele quer que nós entregamos a nossa vida inteiramente para Ele, porque Ele quer você por inteiro. Deus te quer por inteiro. Viva na presença de Deus por inteiro. Cristo nos revela a grandeza do seu amor.
e a sua misericórdia para conosco, por meio do Espírito Santo. Ele nos molda, nos transforma, nos prepara, nos instrui. É Ele que nos direciona, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te encher. Ei, você é um vaso de barro na mão do oleiro, mas no vaso de barro tem um tesouro escondido, que é a presença de Deus morando dentro de você. Aleluias. Mas muitos homens estão usando o nome de Deus. Por que Deus permite? Por causa da palavra. Mas naquele grande dia o destino é aquele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Tem gente achando que andar com a Bíblia debaixo do braço vai dar salvação. Não, é um coração limpo, contrito, vivendo em santidade, negando a si mesmo, carregando a cruz, seguindo Jesus. É todos os dias. Não foi somente o dia que você batizou, ou há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Muitos não vão entrar, porque acha que tempo e título vai dar salvação. Não, a salvação vem por meio da santificação. E a santificação vai fazer o homem andar no fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, somente o Espírito Santo para te guiar nele. Aleluias. É verdade. Eu estava falando com o irmão Cristiano, muitas coisas eu já vivi, o menino novo já viveu tanta coisa, mas por que Deus fez eu viver tudo aquilo? Para mim andar na graça e ter compaixão pelas mesmas pessoas que às vezes estão passando no mesmo vale que eu passei. Isso é graça, um favor imerecido. E quando nós começamos a compreender, olha o que Deus fala. O que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer? Unção, poder, aleluias, unção, poder. A glória para levar a mensagem, para transformar vidas. A palavra de Deus vai trazer a honra e a glória do Senhor sobre a vida de quem está ouvindo. O Senhor vai ter compaixão, Ele vai entrar na vida, Ele vai entrar no lar, Ele vai entrar na família. Por isso Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Isso é relacionamento. Mas Deus tem que usar alguém na brecha para aquela pessoa abrir a porta através da palavra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Irmãos, eu falo isso porque nós estamos vivendo os últimos dias. Chega a hora, irmãos, de nós andarmos em santidade, querer nos purificar. É nós temos que pedir: Pai, perdoa os meus pecados. Deus, a minha falha é essa. Deus, eu sou fofoqueiro. Deus, eu falo mal dos outros. Deus, eu roubo. Deus, eu engano. Deus, me tira isso. E quando a pessoa assume que ele é, Deus começa a transformar de dentro para fora. Verdade. Mas tem gente que se verte diante de uma santidade, se blinda e acha que só vê o pecado do outro. E aí Paulo diz para nós tirar o quê? Porque está no pecado. Porque se eu somente olho para a vida dos outros, eu não olho para a minha. Eu tenho que examinar a mim mesmo para mim saber quem sou eu perante o Senhor. Se eu tenho que ser conhecido, você tem que ser conhecido dele, porque quando chegar naquele grande dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Você tem que ser conhecido dele, e quem somente é conhecido dele, aquele que rasga o coração na presença dele e vive eternamente para ele. Fala: Pai, eu decidi viver para o Senhor. Aleluias. Quando eu desviei aos 20 anos, e quando eu voltei aos 18 anos, foi 22 anos, eu falei: Deus, agora eu quero ser crente para morar no céu. Mas aí o diabo sabia. E aí casei, comecei a querer estirar de novo, os amigos chamar. E aí eu falei assim: mas não desviei não. Mas estava assim já, um pé lá e outro cá, sabe? Não estava indo mais para a igreja. Passar uma semana, duas sem ir para a igreja. Não cantava mais. E aí um dia Deus vai lá e permite: o caminhão passa por cima da minha moto. E Deus me arrancou da moto, Senhor, poder de Deus. O povo disse que eu pulei, mas eu sei que foi a mão de Deus. Alguém já bateu? Você já bateu de moto?
Eu já bati 300 vezes, nem lembro. Mas quando você vê, já está no chão, né? Um piscar de oi. É rápido, não tem como. Não tinha como eu ter aquele pensamento, vou pular da moto. Não, irmão, foi Deus. Foi o caminhão acabou com a moto, uma motinha do ano, se não era 2005, não lembro mais o tempo. Faz tempo mesmo. Motinha zero, tinha acabado de tirar. E aí o caminhão acabou com ela, e eu no chão, e eu falei, Deus, me perdoa, eu sou falho. Chorando no chão, eu falei, Deus, agora eu quero ser crente para morar no céu. Irmão, a partir daquele dia, eu parei de olhar para a vida dos outros e olhei para a minha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E Isaías, quando ele estava olhando para os outros, ele falava, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele se encontrou com Deus, ele diz, ai de mim que sou pecador. Porque quando nós entendemos isso, irmão, nós vamos parar de olhar para o pecado do outro e vamos olhar para dentro de nós e vamos examinar a nós mesmos e falar, Pai, perdoa os meus pecados. O Espírito Santo de Deus vai te dar unção, vai te dar autoridade para você vencer nas suas fraquezas. E Ele vai dizer, resistiu-te, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Mas estamos vivendo dias difíceis. Homens amantes de si mesmo. Às vezes acha que dizima, que vem para a igreja, que canta, que prega, e aí quando sai da igreja vai para um motel, ou um namorado, a namorada vai para casa, dorme lá e faz o que faz, e acha que Deus está se agradando daquilo. Não. Ei, Jesus está dizendo, eu sei que Jesus está ali esperando de braços abertos, mas Ele está dizendo, vinde meu filho, vinde como estás. E Ele sopra, Ele fala, Ele direciona, Ele aperta, Ele funila, Ele mostra o caminho. Aleluias, ainda bem que eu tive a chance de voltar para Jesus, ainda bem. Aleluias, senão nem estava aqui. Eu gostei dessa palavra, a minha palavra, vamos terminar. E a minha pregação não se consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus está aqui hoje. Eu vim falar para você do poder de Deus. Aleluias. Tem alguém enfermo aqui que quer ser curado? Nós temos que orar. O Espírito Santo de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. Só basta ter fé. Venha. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Manés. Vai lá mais o pastor Cleidilmar, irmão Dionísio. Unção. Não basta conhecimento na mente, é preciso ter o fogo do Espírito. Não basta ter o conhecimento na mente, mas é preciso ter o fogo do Espírito. Aleluias. Quando nós temos isso, o poder de Deus vem e nos enche. Vamos ficar de pé, igreja? Um rio de vida aqui. Aleluias. Glória a Deus. Preciso de 2 mulheres de oração para estar orando pelas irmãs aqui. Vem cá. 2 mulheres de fé. Pode vir. Irmã Andressa, vem, irmã Andressa. Venha. Quem tem coragem? É uma guerra no mundo espiritual. Vem, irmã Antonieta. Não tem medo não. Não é vocês não. É o Espírito Santo de Deus que vai usar vocês. Cadê o óleo de unção? Cadê o óleo? Pastor Manés. Está ali. Sem pressa. Nós vimos adorar Ele. Tem alguém que quer se reconciliar, quer voltar para a presença de Deus? Essa palavra te confrontou. Às vezes você estava lá no canto escondido, mas Deus viu. Você tem coragem? Pode vir. Vamos orar? Faz assim, igreja.
Irmãos que estão aqui na frente para receber, faz assim com as mãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nós declaramos cura nesse ambiente de glória que é a tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Falamos de poder, e esse poder que salva, que cura e que liberta está aqui. É o Espírito Santo de Deus. E no teu nome, Jesus, o Senhor disse para nós que muitos vão ser curados, regenerados, restaurados. E pelo poder do teu nome, Senhor Jesus, eu apresento agora, na autoridade do teu nome, Jesus, nós declaramos cura, Pai, no irmão Alonso, Senhor Jesus. Vai entrando agora, Pai, na mente, na alma, no espírito, e vai religando agora, Pai, os movimentos da perna. E pelo poder do teu nome, Jesus, se manifesta agora o poder de Deus. Nós, como igreja de Cristo na terra, intercedemos agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir de dentro de você. A igreja que ficou aí atrás orando agora, tira esse minuto para agradecer. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. Deixa o Papai do céu entrar na sua vida, na sua casa, e mudar a sua estrutura. Toria la mandaraba, soderia la mandarabalaias. Riacantoria la mandaraba labalaias. Eria la mandaraba cantaramandarabalaias. Ei, Espírito Santo, vai fluindo nas vidas dos teus filhos. Ei, Deus, tem alguém que precisa agora de ser regenerado, restaurado, renovado. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do teu Espírito Santo, vai agora, Pai, nas vidas, nas almas agora. E em nome de Jesus, toda seta maligna, todo dado inflamado, vai embora agora pelo poder do teu nome. Bate em retirada pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Andressa, irmã Antonieta, vai lá na irmã Valdelice lá, ó. Vai lá, bota a mão nas colunas dela, nas pernas dela. Um rio de vida aqui, sinto fluir. Um rio de vida aqui, Ei, a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está se manifestando. O poder de Deus está se manifestando. E Ele está restaurando, realinhando. Ele está renovando. Ele está te enchendo. Sinta agora a presença de Deus. Ei, Anderson, deixa Deus te usar. Vem cá, meu filho, vem. Vem cá, continue orando. Vem cá, Anderson. Vai lá, pastor Cleudimar. Teu rio em mim. Vai lá, orar por ele. Que oração? Aleluias. Sinto fluir um rio de vida que vem pra cá. Em nome de Jesus. Deus, o Senhor trouxe ele hoje aqui neste lugar, pois ele precisa de um renovo. Rabassurelamanda, rabacanta, rabalabalaias. Em nome do Senhor Jesus. O diabo jogou na...
mas o Senhor sempre esteve livrando. Um anjo nunca saiu dos teus pés, um anjo nunca saiu de perto de você. Alamandori, alamassoqueire, alamandarabim, meu Deus do céu. Eu vejo tanto levante na tua vida, tantas coisas tentaram te destruir, mas tu continuou marchando, triste, chorando, cabisbaixo, mas tu continuou marchando, porque isso é que Deus quer, um coração contrito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, vai renovando esse casal, vai renovando eles no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai quebrando agora, Pai, todo o mal contra a vida deles. Vai enchendo eles do teu Espírito, da tua mão aqui. Vai enchendo eles do teu Espírito, Senhor. E aqui, Deus, no ventre, a qual em nome do Senhor Jesus há uma promessa. E essa promessa se cumpre, Pai, porque o Senhor vai usar essa mulher para pregar para nações, para vidas e para as almas. E em nome do Senhor Jesus, todo impedimento, toda barreira, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Assim como o Senhor fez nos muros de Jericó, os muros cairão, e tu verás a glória de Deus, no poder de Deus, porque Deus te chamou para isso. Abraça tua esposa. Rios, vou mergulhar e marassore alamandarabaias. Quem fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Fala. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Ei, irmão, quando você mergulha no rio do Espírito Santo, quando você mergulha na presença de Deus, agora não é mais você, é você e Deus. Deixa Ele te guiar na terra, deixe Ele te encher com o poder de Deus. Eu só posso dizer santo, 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 santo. És o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Se manifesta nos teus filhos. Você vai sair daqui curado, regenerado. Aleluias, para você viver Cristo na terra. A presença de Deus está aqui, irmãos, deixa Ele. Aleluias, obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Senhor se manifestar de maneira tão gloriosa. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Ah, Deus, o Senhor colocou o nome dessa igreja Betel, e a Betel é porque o Senhor está presente. Ah, Deus, o Senhor escolheu esse lugar. Esse lugar sempre foi igreja. O céu sempre esteve aberto neste lugar, mesmo com ela fechada. E o Senhor nos entregou na mão e restaurou isso de novo. Mas Deus, nós queremos viver o poder de Deus. Nós não queremos viver nas nossas inteligências, nas nossas intelectualidades, nas nossas sabedorias, não. Mas nós queremos viver do teu poder. No teu poder, vai entregando o poder de Deus agora. Vai entregando renovo nos teus filhos. Vai renovando, vai restaurando agora aquilo que foi quebrado pelo diabo. Agora, em nome de Jesus, seja agora cheio, cheio, cheio. E eu digo, receba em nome de Jesus agora a manifestação do Espírito Santo. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Senta.